Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Horário de líder, tempo de líder. Presidente, vou falar sobre essa tribuna para falar de três personagens, três tuiteiros, facebookeiros, que nas horas vagas são procuradores da República. Nas horas vagas. Gastam muito tempo nas redes sociais. É bom lembrar que com remuneração paga com dinheiro público e utilizam as redes sociais para produzir ofensas, injúrias, E o Lula vai pra calúnias, difamações. onde? Vai não, ele já está. Me refiro ao senhor Júlio Marcelo de Oliveira, a senhora Schecker, Monique Schecker e ao senhor Deltan Delagnol. O que disse por esses dias o senhor Júlio Marcelo de Oliveira em seu Facebook? A corrupção que comanda o Brasil sobrevive da certeza da impunidade, baseada em três pilares: foro privilegiado, prescrição e visão de mundo de Gilmar, Toffoli, Lewandowski e Marco Aurélio. Parecem sofrer quando um corrupto é preso. O Supremo Tribunal Federal hoje faz parte do problema, não da solução. Olha a gravidade do que diz esse procurador. Esse é o mesmo lá do Tribunal de Contas da União que inventou as pedaladas contra a presidenta Dilma Rousseff. É um militante de milícias fascistas. É um militante do vem pra rua. É esse o tipo de gente que o Ministério Público hoje abriga. Mas tem mais. O senhor Deltan Delagnol diz que o ministro Gilmar Mendes, quando liberou José Dirceu do uso de tornozeleiras que lhe havia sido imposta arbitrária e ilegalmente por Sérgio Moro, disse que Toffoli agora estava libertando seu ex-chefe, fazendo insinuações acerca de uma possível ligação pessoal entre Zé Dirceu e Dias Toffoli. E agora a senhora Monique Schecker, que é uma procuradora da República que atua na cidade de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Abre aspas, no seu Facebook: não há limite. Vamos pensar, os caras são vitalícios, nunca serão responsabilizados via Supremo Tribunal Federal ou via Congresso e ganharão todos os meses o mesmo subsídio, sem contar o que ganham por fora. Repito, sem contar o que ganham por fora, com os companheiros que beneficiam. Para que ter vergonha na cara? Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu já sei que os ministros mencionados por esses dois procuradores já estão tomando providências judiciais contra eles. Corretamente. Tem que tomar providências no campo civil, no campo penal e no campo disciplinar. O Ministério Público não pode mais abrigar esse tipo de militante social que gasta mais tempo em rede social do que trabalhando para o país. É inaceitável que procuradores, e não são só esses três não, tem mais, é inaceitável que esses membros do Ministério Público, a pretexto de discordar de decisões judiciais, sobretudo decisões da Suprema Corte, venham a público ofender os ministros e tentar jogá-los contra a opinião pública, tentar assolar a opinião pública contra esses ministros. São os ministros da segunda turma. Nós sabemos que hoje o Supremo Tribunal Federal está dividido ao meio. De um lado, os ministros da segunda turma,
garantistas, que prezam a legalidade, que observam direitos e garantias fundamentais e respeitam a Constituição. De outro lado, os ministros da primeira turma, que rasgaram a Constituição, jogam direitos e garantias fundamentais na lata do lixo e atropelam o ordenamento jurídico brasileiro. É nisto que hoje está dividido o Supremo Tribunal Federal. E esses procuradores, tomando lado, procuram jogar a opinião pública contra os ministros. Tem que ser punidos, tem que abrir investigação e tem que punir. Já que eles falam tanto em fim da impunidade, tem que começar por eles. O fim da impunidade tem que começar com esses procuradores atrevidos, fascistas e que dão uma banana para a legalidade, dão uma banana para a Constituição da República de 1988. A trajetória desses rapazes e dessas moças, ela já é antiga nesse sentido. Basta procurar, basta pesquisar nas suas redes sociais e são reiteradas ofensas aos ministros, aqueles que prezam a legalidade. Quando dona Carmen Lúcia manipula a pauta do Supremo Tribunal Federal para não agendar o julgamento da ADC, que poderia libertar o presidente Lula, isto passa em branco para esses procuradores. Quando o senhor Roberto Barroso profere nos seus votos as maiores barbaridades do ponto de vista de respeito ao ordenamento jurídico constitucional, esses procuradores não abrem o bico, porque eles concordam com as posições reacionárias, fascistas, ilegais e inconstitucionais dessa outra banda de ministros, que são aqueles da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ora, senhor presidente, isso é inaceitável. Isso não é papel do Ministério Público. O Ministério Público, quando nós abrimos a Constituição e vemos qual deve ser o papel do Ministério Público, que é o de, sobretudo, de preservação da ordem jurídica e de fiscalização da legalidade dos atos dos poderes públicos, nós vemos que esses procuradores que eu aqui mencionei, esses não estão coadunados com aquilo que diz a Constituição, com aquilo que diz o ordenamento jurídico brasileiro. Já está na hora, mais uma vez eu subo essa tribuna e vou repetir esse mantra. Nós temos, cabe a esta Casa estabelecer no processo legislativo uma contenção aos abusos do Ministério Público e do Poder Judiciário. Eu sempre alerto aqui desta tribuna, nós não podemos cruzar os braços diante dessa escalada fascista que tomou conta desses segmentos do Poder Judiciário, desses segmentos do Ministério Público, particularmente aquele lá de Curitiba e de parte da composição do Supremo Tribunal Federal. Fica aqui esse desafio, senhores deputados, senhoras deputadas.